Bom dia, Pai Senhor. Meu nome é Débora Campos Stefani, como muitos de vocês já sabem, né? Já me conhecem ao longo desse longo período, extenso período. Na manhã do dia de hoje, dessa quinta-feira, eu quero compartilhar com vocês mais um pedacinho da Palavra de Deus, através, dessa vez, do livro de Provérbios, capítulo 24, sendo que a gente vai passear um pouquinho também pelo Novo Testamento, Velho Testamento. Nós vamos fazer aqui uns comparativos, as comparações dentro da Palavra de Deus, sem perder o foco, né? Colocando sempre o Senhor Jesus em todo tempo na direção daquilo que a gente tem colocado, Deus tem colocado em nossos corações. Na manhã do dia de hoje, eu quero convidar você novamente, se você puder, abrir comigo no capítulo 24 do livro de Provérbios. Se você não puder, por gentileza, abra, leia depois com calma, leia ele todo. Ele tem 34 versículos, é um capítulo um pouco extensivo, inclusive ele tem um subtítulo, né, como se fosse um livro dentro de outro livro. E aí, dependendo da Bíblia que você tem dentro de casa, né, ou ganhou, ou comprou, ele tem um subtítulo, né, um novo texto, um adendozinho dentro desse capítulo, mas nós não vamos lê-lo todo, nós vamos ler inicialmente os primeiros versículos desse capítulo e você acompanha comigo e a gente vai passeando pela palavra de Deus. Eu não quero me alongar, vamos lá. Fala sobre a sabedoria daquilo que Salomão tem nos ensinar a respeito de nós mesmos, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente come, daquilo que a gente conversa, daquilo que a gente faz, que é também uma referência, ou melhor, uma continuidade, né? Porque a Bíblia ela toda continua, né? Ela toda emenda uma palavra na outra e nos leva e nos direciona a tantas coisas boas dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus quer que a gente faça, que a gente fale, que a gente aprenda, que a gente ensine e nos aponta sempre para a sabedoria que vem do alto, que nos aponta para Jesus. E o capítulo 24, ele fala exatamente sobre isso, né, essa continuidade, como se fosse algo que continua em relação ao capítulo anterior, que é o 23, né, da semana passada anterior, que a gente já aprendeu. Vamos continuar, vamos falar aqui da palavra de Deus. Vou parar um pouquinho para que vocês possam me acompanhar. Diz assim, 24:1 diz assim: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma. Ou seja, se você é sábio, a gente já até conversou sobre isso, você é um bom arquiteto, né? Um bom design de interiores, né? Um bom desenhista, um bom engenheiro, você constrói a casa, né? Não somente a casa, mas um apartamento, você edifica a casa certamente com a palavra de Deus, com a sabedoria, que é o que Salomão diz aqui. Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Se você for sábio, inteligente, né? E não apenas profissionalmente falando, mas principalmente com a sabedoria que vem do alto na palavra de Deus, porque às vezes você conhece muito bem a palavra, né? As escrituras, a letra, mas a letra sem a unção, sem o Espírito Santo, ela não é muita coisa, né? E com essa sabedoria que Salomão aqui nos ensina, nos inspira e nos explica, ela diz exatamente sobre isso, sobre ser inteligente nesse aspecto. Vamos dar continuidade? Diz assim, o 24:4. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitativos, ou seja, aquilo que deleita, aquilo que é agradável, né? Aquilo que é saboroso, né? Que é gostoso. 5. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Mais poder de persuasão, poder de ensino, né, de diligência, tem o sábio do que aquele que é forte. Porque às vezes ele é forte, mas ele é fraquinho de cabeça, né? Ele é forte para uma coisa, força bruta, força física, uma boa luta, né? Quem não gosta de assistir de vez em quando, principalmente em torneios, né? Em Olimpíadas, Paralimpíadas e tantas outras coisas agradáveis, que é bom, né? Que o esporte nos traz, né? Tantos ensinamentos, mas sem a sabedoria não adianta nada. Vamos para o 6? Diz assim: com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato, aquele que não entende, né? Aquele que é meio ingênuo, né? Meio burrinho, né? A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Ou seja, aquele que é perspicaz, que é mestre, é sabedor, né, de fazer o mal,
certamente será chamado de aquele que é mestre, né? Aquele que é sábio, perspicaz em intrigas. Aqui Salomão nos ensina a respeito disso. Agora eu falei para você que a gente ia fazer um passeio pela palavra de Deus. Eu queria convidar você a voltar lá no 1. Diz assim, 24:1 diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina a violência e os seus lábios falam para o mal. Aqui eu lembrei imediatamente de um versículo tão conhecido que minha avó me fazia repetir, eu custei a decorar, e eu queria compartilhar com vocês, que nada mais é do que Davi já falava. Salmos 1:1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí continua: antes o seu prazer está ali no Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E aí Davi prossegue até o 6, ele é até curtinho, depois você leia ele todo. Imediatamente eu me lembrei desse texto, desse versículo de Salmos 1 e 2. Por quê? Porque a gente, além de já ter falado sobre isso, a gente já aprendeu juntamente aqui, nesses dias, longos dias, nesses meses. Salomão, ele meio que repete, ele meio que nos ensina, até porque Davi, quando foi falar sobre isso, foi inspirado, né? Davi veio antes, que era pai de Salomão, ele já falava, e Salomão meio que trouxe isso para dentro de Provérbios, do livro de Provérbios, ensinando aquilo que o meu pai falava lá atrás, cantava, dedilhava, né? E sabiamente, né? Deus o inspirou para falar. Eu quero repetir aqui novamente, né? Tenha cuidado, até porque, se você passear também por Coríntios, tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Eu coloquei numa outra bio que fica mais fácil pra gente acompanhar. Diz assim, ó. 1 Coríntios, anota aí pra depois você ler com calma e passar aquela canetinha colorida, marca-texto, né? Diz assim, 1 Coríntios 15, 33 e 34. Diz assim, isso aí eu aprendi na minha adolescência, nunca mais esqueci. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, como é certo, né? Dependendo da versão. E não porque alguns ainda não sem conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa. Ou seja, que aqui o 1 Coríntios 15, 33 e 34, que é quase o finalzinho, porque o capítulo 15 de 1 Coríntios é um pouco extenso. O que Paulo quis dizer? Exatamente o que Davi, lá em Salmos primeiro, mas mais uma vez repetido por Salomão, né, frisado lá, confirmado, né, chancelado, autorizado por Deus, claro, primeiramente. E aqui ele veio trazer. Então, assim, um texto não anula o outro, pelo contrário, ele complementa, ele completa o outro, né? Ele confirma, né? Ele valoriza aquilo que Deus tem a nos dar. E nem o Velho Testamento anula o Novo Testamento, e muito menos o Novo Testamento anula o Velho Testamento. A gente precisa um do outro, não apenas para confirmar, para testificar, para ratificar, né? Para poder marcar mesmo, mas para complementar, para Deus falar assim, olha, naquela época servia para aquele povo, né, de acordo com aquilo que Davi estava ensinando, né, ministrando, cantando, dedilhando, né, salmodiando, mas aí Salomão repetiu. E nos traz isso, as escrituras, nos traz essa luz, essa palavra, para que você também entenda aí que agora, né, em 1 Coríntios 15, 33 e 34, que foi o que eu acabei de ler, Paulo reforça, confirma, ratifica, testifica daquilo que eu tenho para te falar, que é o que a gente já aprendeu, não apenas no capítulo anterior, no 23, mas nos outros anteriores, quando a gente falou sobre filhos, né, educação dos filhos, com servos, a senhora tendo educação com os servos, ou dentro da empresa, ou na casa, né, com um familiar. Lembra que a gente falou muito sobre isso? A gente aprendeu bastante e repetidamente, né? Então, aqui também é essa mesma palavra, esse mesmo start, né, esse mesmo ligar. E eu quero que você também entenda que toda a palavra de Deus, ela tem essa continuidade. Ela nos ensina, nos capacita e nos direciona para aquilo que é importante, a salvação em Cristo Jesus, a salvação das nossas vidas, né? Da nossa alma, né? Do nosso espírito para com o Espírito Santo de Deus, que fala, que remove, que transforma, que muda tudo para novo. E Apocalipse, eu quero deixar só esse adendozinho, eu anotei aqui para eu não me perder, que eu sempre falo e acabo muitas das vezes decorando errado. E Apocalipse
que eu decorei aqui é o 22, 12 e 20. Se você puder, anota aí rapidinho, se você estiver ocupado, para ler depois. Apocalipse 22 é o último livro do livro das revelações, né? Revelation Book, né? Na linguagem inglesa, né? Britânica, americana. O capítulo 22, o 12, diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E o 22, esse é o 22, 12, e o 22, 20 diz assim: Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. O que aqui essa revelação da palavra de Deus, o livro de Provérbios, quis dizer referente a tudo isso que a gente já aprendeu? Guarda tudo que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Lembra que a gente cantou, aprendeu, né? E entendeu e leu a respeito disso, mais de uma vez, inclusive. Mas aqui a revelação de Deus para nós, para mim, para você, né? Primeiramente, é que Jesus vem, ele vai voltar. Isso é mais real do que o ar que eu respiro. Porque muitas das vezes a gente pode respirar um ar que você recebeu porque você perdeu o fôlego, né? Você estava no incêndio, você estava numa praia ou numa piscina, você perdeu o fôlego, bebeu um pouco de água, alguém respirou por você, ou até mesmo mecanicamente, né? Num hospital, na beira de uma cirurgia, num lugar assim, não muito agradável, que é, né, uma internação, por exemplo, quem já esteve, ou para quem já passou por isso, quem já viveu isso, já experimentou isso, ou já teve algum familiar, algum conhecido, mas Jesus vem. Ele vem, Maranata, Jesus breve vem. E Apocalipse diz isso. Então, de tudo isso que a gente aprendeu aqui, tem aprendido ao longo desses anos, a sua conduta, o seu falar, tenha cuidado, tenha sabedoria, tenha ciência, inteligência, perspicácia de que tudo isso, o que Apocalipse nos diz, o 12 diz, olha o que Deus vai fazer, vai falar comigo e com você. Eu também vou prestar contas, né? Eis que se abrirão todos os livros da Bíblia, né? Os livros da vida, inclusive, né? Naquele dia, naquela hora, olha só o que você fez quando você era criança, quando você era adolescente, e eu também, principalmente, né? A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta aqui primeiro, né? Ela faz a correção aqui para depois fazer aí. O 12 diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se as suas obras forem boas, um bom galardão, mas se as suas obras forem mais, um galardão muito ruim, né? Muito pesado, né? Pesaroso. E o 20 diz assim: Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Jesus, né? Aquele que dá testemunho. O Espírito Santo que nos dá testemunho daquilo que a gente fala e faz, né? Executa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, guarda na manhã deste dia, para que você não esqueça todo esse ensinamento, esse conhecimento, aquilo que a gente tem para nós, aquilo que a gente tem de conduta, né? Que a gente vem falando ao longo desse tempo todo. A respeito disso, fica na manhã do dia de hoje esse questionamento e mais do que isso, esse refletir, né? Eu quero compartilhar com você e eu não mando em ninguém, eu não mandei na minha cachorrinha, eu quero compartilhar com você, com vocês, a respeito daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, que sem demora ele vem e ele vai retribuir, né? Ele vai te dar de galardão, te galardoar, te premiar, de acordo com aquilo, da forma, da maneira, com a intenção, né? Que a gente já aprendeu também a respeito disso, daquilo que temos feito, falado, dito, nos comportado, né? No sentar-se à mesa, a gente olha, lembra que eu falei sobre os governantes, sobre os reis, né? A gente olha, mede bem as palavras que saem da boca, a Bíblia também fala, Salmos também fala, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, então se seu coração está cheio de alegria, você vai derramar palavras boas, suaves, agradáveis, você não vai ficar espetando, lembra que eu falei sobre isso? Você não vai ficar espetando a pessoa, o seu chefe, seu funcionário, né? Ou o seu marido, ou seu filho, mas naquele dia você fez, você tinha falado, né? Então guarda aquilo que tens,
para que ninguém tome tua coroa. Guarda aquilo que você tem falado, tem feito, para que você possa ter um bom galardão, uma boa recompensa, né? Não é algo assim premeditado, né? Que você, se eu fizer isso, eu vou receber aquilo, né? Filho, estuda para poder você ganhar um brinquedo. Filho, estuda para você ganhar aquele joguinho para o final de semana você brincar. Não é por aí. É mais do que isso. É você ter o prazer em fazer, né? Ter alegria em fazer e receber de Deus aquilo que você está fazendo, né? Não por obras, não por força, não por estrelismo, porque é o palco, porque são as luzes, e no apagar das luzes, né? A gente canta e aprende isso. O que é a sua vida com Deus? Como é a sua vida com Deus? E na manhã do dia de hoje, fica aqui esse adendozinho, esse conhecimento da palavra de Deus dividido aqui para que você seja abençoado. Em nome de Jesus. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Nos abençoe. Tchau, tchau.